Olá, minha gente, mais uma vez estamos aqui no nosso canal e desde já agradecemos a sua companhia. Hoje nós vamos falar mais uma vez da escolha do presidente Jair Bolsonaro em relação ao nome que vai substituir o ministro Celso de Mello no STF. Vamos falar também de eleições municipais, como está o cenário em alguns municípios, inclusive na cidade de Petrolina, onde há número suficiente para a possibilidade de realização do segundo turno, mas que tudo indica, segundo os indicadores de pesquisas eleitorais, Miguel Coelho vai liquidar a fatia ainda no primeiro turno. Vamos falar também de aglomerações, vamos voltar a falar sobre esse tema, aglomerações. E vamos falar da mais recente recomendação do Ministério Público em relação às agências bancárias da nossa região. Olha, minha gente, preste atenção, repercute ainda a escolha do nome Cássio de Nunes, desembargador Cássio de Nunes, pelo presidente Jair Bolsonaro, como indicado para substituir o ministro Celso de Mello no STF. Por que vem repercutindo bastante? Porque ele não tem capacidade? Claro que não, capacidade tem de sobra. É um desembargador bastante respeitado. Mas é a forma como o presidente escolheu o nome. Pela primeira vez na história do Brasil, preste atenção, pela primeira vez na história do Brasil, a indicação de um nome para ocupar uma vaga no STF é feita pelo próprio STF. Vou repetir, é a primeira vez na história do Brasil que um nome de um indicado para ocupar uma cadeira no STF é feito pelo próprio STF, uma vez que, segundo a Constituição, essa prerrogativa é única e exclusivamente do Presidente da República. E, evidentemente, pós escolha do Presidente da República, o nome será sabatinado no Senado Federal. Mas fica aí uma dúvida. Por que o presidente Jair Bolsonaro abriu mão dessa prerrogativa e deixou sob a responsabilidade dos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli? Por que será? Tudo isso leva a crer que as próximas decisões ou as próximas atitudes do presidente Jair Bolsonaro deve ser um jantar com os donos da Rede Globo. Tudo indica que vai acontecer logo logo. O Brasil vai poder assistir o Jornal Nacional e ver o William Bonner elogiando o presidente Jair Bolsonaro. Tudo é possível. Bom, vamos falar mais uma vez de aglomerações. Infelizmente, embora a situação ainda não é confortável, não é nada confortável, os números de casos confirmados têm caído, o número de óbitos, graças a Deus, também tem caído, embora tenha havido exagero exagerado no início dos noticiários sobre pandemia. Tudo foi exagero por conta da política, dessa mesquinha política que se faz no Brasil. Mas a situação ainda não é tão confortável, ainda requer cuidados, atenção. E mesmo depois de alguns alertas nossos nesse canal, no blog do Didi Galvão, ontem um médico pediatra bastante conceituado em todo o sertão do estado de Pernambuco, o Dr. Ademir Barros, ele, diante de uma situação dramática e preocupante lá no Hospital Regional de Salgueiro, ele gravou um vídeo e distribuiu nas redes sociais, onde ele faz um alerta às autoridades, aos políticos e às famílias em geral,
para evitarem aglomerações nos eventos políticos. Gente, basta você ir para qualquer evento político que você percebe, parece que não existe mais pandemia no Brasil. É como se todos os brasileiros já estivessem vacinados. Ninguém está mais preocupado com pandemia. As aglomerações estão acontecendo uma atrás da outra em todos os eventos políticos. Só não há aglomeração no evento do político que não tem como levar gente para o evento. Mas a disputa está acontecendo nos eventos. Os políticos descobriram que, assim como em eleições anteriores, se mostrar quantitativo de participação nessa campanha eleitoral, vai servir como trunfo para mostrar seu potencial na campanha. E por isso está levando as pessoas aos eventos de campanha. E pior ainda, sem máscara. Sem máscara. Ninguém está preocupado mais com pandemia. Por isso eu volto a tocar nesse assunto, chamando a atenção das autoridades agora. Dos senhores representantes do Ministério Público, façam alguma coisa. Determine que seja rigorosamente obrigatório por parte das coordenações de campanha controlar o fluxo de pessoas nos eventos eleitorais e obrigatoriamente o uso de máscaras, inclusive dos candidatos. Os candidatos estão dando mau exemplo, estão indo para o evento sem máscara. Então façam alguma coisa antes que seja tarde demais. Falando de STF, cadê o pronunciamento aí dos senhores autoridades do STF? Em relação à Amazônia, todo mundo aparece aí na televisão, não é? Da Ibope, da mídia, da visibilidade na mídia. Agora, quando se trata de vida humana, não estão nem aí, certo? Então que se faça alguma coisa. Vamos falar agora de eleições municipais. Nessas últimas 48 horas, o comentário da região foi uma pesquisa eleitoral divulgada na cidade de Petrolina em relação à corrida eleitoral. Miguel Coelho aparece com 66,8% das intenções de voto e Odaci Amorim com um pouco mais de 10%, uma diferença gigantesca. Esse percentual da demonstração clara de que Miguel Coelho pode vencer as eleições ainda no primeiro turno. E há também uma confirmação de que o Miguel Coelho vem desenvolvendo muito bem a sua administração. Agora deixa eu te dizer uma coisa, o que significa? Miguel Coelho vencendo as eleições em Petrolina, com o número de votos que possivelmente vai ter e vai ser gigantesco, ou seja, com a avassaladora vitória, Miguel Coelho sai das urnas no dia 15 de novembro como potencial candidato a governador do estado de Pernambuco em 2022. Vou repetir. Miguel Coelho sai das urnas no dia 15 de novembro de 2020, reeleito prefeito de Petrolina como potencial candidato a governador do estado nas eleições de 2022. Ou, pelo menos, com condições de fazer consideráveis indicações. Tá bom? Nas regiões ainda permanecem aí as campanhas entre Vilmar Capelário e Henrique Diniz, lá na cidade de Lagoa Grande. E a polarização em Santa Maria da Boa Vista é entre os candidatos Humberto Mendes, candidato à reeleição, e George Duarte. Em Orocó, a disputa continua acirradíssima entre os três candidatos, Jorge Weber, candidato à reeleição, Hugo de Galego e ainda o vereador Ismael Lira. Cabrobó também é uma disputa acirradíssima. Pela primeira vez na história política de Cabrobó,
as eleições será disputada, tudo indica, voto a voto por 3 candidatos: Galego de Nanai, de Saraiva e Auricélio Torres. A polarização em Salgueiro, tudo indica que será entre o ex-prefeito Marcondes Libório e o atual prefeito Clebel Cordeiro. Em Belém do São Francisco, também haverá acirramento na campanha eleitoral entre o ex-prefeito Gustavo Caribé e o candidato professor Evanilson Maia. Em Cedro, lá no Cedro, as 2 mulheres continuam com o pé na estrada em busca de voto. A empresária Riva Bezerra ainda não é bastante conhecida na cidade do Cedro, mas está amparada no governo municipal de Antônio Leite, e a vereadora Marli Quental, ou Marli de Neguim. Já em Serrita, também polarização, evidentemente, nas 2 candidaturas, do empresário Rodrigo Cecílio e do empresário também Aleudo. Estará a disputa na cidade de Serrita. Indo para Abaré, com a desistência do ex-prefeito Delísio, a situação é cada vez mais privilegiável para o atual prefeito Fernando Tolentino, que vai à reeleição e deve ser reeleito com tranquilidade, certo? E pode entrar na história, viu? Pode entrar na história política de Abaré. Lá em Abaré, município da região norte do estado da Bahia, vem acontecendo nas últimas eleições decisões voto a voto. Nas últimas eleições, a diferença maior do candidato vencedor para o segundo foi de apenas 500 votos. Fernando Tolentino foi eleito em 2016, vencendo o seu adversário com pouco mais de 200 votos. Mas pelas informações até então colocadas, possivelmente, além de ser reeleito com facilidade, Fernando Tolentino tem tudo para quebrar um histórico das campanhas eleitorais de Abaré, que é vencer com facilidade e com a margem de voto muito elevada. Tá bom? Eu sou Didi Galvão e esse é o nosso canal no YouTube.